Olá, hoje 27 de julho de 2026. Vamos ler hoje os capítulos 5 até o 8 do livro de Eclesiastes, ou O Pregador. É o do 108º dia de leitura bíblica. Cuidado com os votos precipitados. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois se ele não se agrada de tolos, cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido, por que fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez? Porque na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus, a vaidade das riquezas. Se você notar em alguma província a opressão dos pobres e o roubo em lugar do direito e da justiça, não fique admirado com isso, porque o que está num posto elevado tem acima de si outros mais elevados que o explora, e sobre estes há ainda outros mais elevados que também exploram. O proveito da terra é para todos, até o rei se serve do campo. Quem ama o dinheiro jamais se fartará de dinheiro, e quem ama a abundância nunca ficará satisfeito com o que ganha. Também isto é vaidade. Onde os bens se multiplicam, também se multiplicam o que deles comem. E que proveito têm os donos, a não ser o de ver esses bens com os seus olhos? Doce é o sono do trabalhador, quer coma pouco, quer coma muito, mas a fartura do rico não o deixará dormir. Há um grande mal que vi debaixo do sol, as riquezas que os seus donos guardam para o seu próprio juízo. E se essas riquezas se perderem num mau negócio, o filho que este homem gerou ficará de mãos vazias. Como saiu do ventre de sua mãe, a saber, nu, assim voltará, indo-se como veio, e do seu trabalho nada poderá levar consigo. Também isto é um grave mal. Precisamente como veio, assim ele vai, e que proveito terá de haver trabalhado para o vento? Todos os seus dias comeu seu pão das trevas, nas trevas, com muito enfado, com enfermidades e indignação. Eis que eu vi. Boa e bela coisa é comer e beber, desfrutar o que conseguiu de todo o seu trabalho, com que se fadigou debaixo do sol, durante os poucos dias da sua vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. Quanto àquele a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer, receber a sua porção e desfrutar do seu trabalho, isto é dom de Deus, porque não ficará pensando muito nos dias da sua vida, pois Deus lhe encheu o coração de alegria. Capítulo 6 de Eclesiastes, ou O Pregador. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre a humanidade, aquele a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta, de tudo que sua alma deseja. Mas Deus não concede que desfrute disso, ficará para um estranho. Também isto é vaidade e grande mal. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até uma idade avançada, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois o aborto vem ao mundo para nada e desaparece na calada da noite, e as trevas encobrem o seu nome. Não viu o sol, nada acontece, porém tem mais descanso do que o outro. Ainda que aquele viesse 2 vezes 1000 anos, vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não desfrutasse do bem, por acaso não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do ser humano é para a sua boca, contudo, o seu apetite nunca se satisfaz. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo? Ou
O pobre que sabe como sobreviver melhor é o que os olhos veem do que aquilo que a alma deseja. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Tudo que agora existe já recebeu um nome há muito tempo, e sabe-se que é o ser humano que não pode enfrentar quem é mais forte do que ele. Quando aumentam as palavras, aumenta a vaidade. Qual o proveito que se tem disso? Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias de sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra, quem poderá dizer que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? Capítulo 7 de Eclesiastes, ou o pregador, a sabedoria e a tolice. A boa fama é melhor do que o bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Melhor é a casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todas as pessoas, e que os vivos o tomem em consideração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se melhora o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. Pois como o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, assim é a risada dos tolos. Também isto é vaidade. Certamente a opressão faz do sábio um tolo, e o suborno corrompe o coração. Melhor o fim das coisas do que o seu princípio. A paciência é melhor do que a arrogância. Não se apresse em ficar irado, porque a ira se abriga no íntimo dos tolos. Nunca pergunte por que os dias passados foram melhores do que os de agora, pois não é sábio fazer essa pergunta. Boa é a sabedoria havendo herança. Ela é proveitosa para os que veem o sol. A sabedoria protege do mesmo modo que o dinheiro, mas a vantagem da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Observe as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, seja feliz, mas no dia da adversidade, considere que Deus fez tanto este como aquele, para que o ser humano não descubra nada do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justos que perecem na justiça e há ímpios que prolongam seus dias na sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque você destruiria a si mesmo. Não seja demasiadamente perverso, nem seja tolo, porque você morreria antes da sua hora. Bom é que você retenha isto e também não abra mão daquilo, pois quem teme a Deus sai ileso de tudo isso. A sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 poderosos que se encontram numa cidade. Não há nenhum justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Não dê atenção a todas as palavras que dizem, para que você não venha ouvir o seu servo amaldiçoando você. E você sabe que muitas vezes você mesmo já amaldiçoou os outros. Tudo isso examinei por meio da sabedoria. Eu disse: serei sábio, mas a sabedoria estava longe de mim. O que está longe e é muito profundo, quem o poderá encontrar? Procurei conhecer, investigar e buscar a sabedoria e a razão, e compreender que a maldade é estupidez e a tolice loucura. Achei coisa mais amarga do que a morte, a mulher cujo coração é rede e armadilha, e cujas mãos são correntes. Quem agrada a Deus fugirá dela, mas o pecador virá ser seu prisioneiro. Eis que descobri, diz o pregador, conferindo uma coisa com outra, para o respeito delas, formar o meu juízo que ainda procuro e que encontrei. Entre 1000 homens achei um como esperava, mas entre tantas mulheres não achei nem sequer uma. O que descobri é tão somente isto, que Deus fez o ser humano reto, mas ele se meteu em muitos problemas. Capítulo 8 de Eclesiastes, ou o pregador. Quem é como sábio e quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria faz reluzir o rosto de uma pessoa e muda a dureza do seu semblante. A obediência ao rei. Eu digo a você, observe o mandamento do rei, e isso por causa do juramento que você fez diante de Deus. Não tenha pressa em sair da presença dele, nem insista em fazer o que é mal, porque ele faz o que bem entende, porque a palavra do rei tem autoridade suprema,
Quem pode lhe perguntar o que você está fazendo? Quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo certo de agir, porque há um tempo e um modo para todo propósito, porque é grande o mal que pesa sobre o ser humano. Ninguém sabe o que vai acontecer, pois quem poderá dizer o que vai acontecer? Não há ninguém que tenha domínio sobre o espírito para o reter, nem tampouco quem tenha poder sobre o dia da morte. Não há como escapar desse combate, e a maldade não poderá livrar os que a praticam. Tudo isso vi quando comecei a pensar no que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que uma pessoa tem domínio sobre a outra pessoa para o seu próprio mal, as desigualdades da vida. Assim também vi os ímpios serem sepultados com honra, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Também isto é vaidade. Como não se executa logo a sentença contra uma obra má? O coração humano está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e a vida dele se prolongue, eu sei que eu sei com certeza que tudo ocorrerá bem para os que temem a Deus, mas nada correrá bem para o ímpio, e ele não prolongará os seus dias. Será como a sombra, visto que não teme a Deus. Ainda há outra vaidade sobre a terra, justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Por isso exalta a alegria, porque para o ser humano não há nada melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se, pois isso o acompanhará no seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando me dediquei a conhecer sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite se consegue conciliar o sono. Contemplei toda a obra de Deus que e vi que o ser humano não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que se esforce para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio diga, conseguirá conhecê-la, nem por isso a poderá achar. Hoje até aqui, final do capítulo 8, e amanhã finalizaremos Eclesiastes, lendo os capítulos 9, 10, 11 e 12. Será no dia 28 de julho, do 109º dia de leitura. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que Tu nos dá, e nós sabemos que nós só estamos aqui porque Tu és misericordioso. Como está escrito em Eclesiastes, ou o pregador, ninguém sabe o dia da sua morte, ninguém pode controlar aquilo que acontece, nós não sabemos de nada, é por isso que nós não cansamos de repetir. Se for da Tua vontade e da Tua misericórdia, nós chegaremos até o final dessa leitura no dia 31 de dezembro de 2026, se tu não voltares, ou se nós ainda estivermos aqui em condições físicas para fazer isso. E te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus. Amém. Como sempre pedimos, se possível, se inscreva, se não for inscrito ainda no canal, curta, comente, compartilhe, porque só assim o algoritmo entende que há relevância nesse material e apresenta a outras pessoas que possam vir a ter interesse em fazer essa leitura juntamente conosco. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém.